Olá, eu me chamo Larissa e hoje eu e meu grupo, composto por Larissa, Clara, Christian, Enzo, Letícia, Esté, Mirelle, Joana e Guilherme, vamos falar um pouquinho dos aspectos econômicos que antecederam o atentado do dia 11 de setembro. Onze de setembro de 2001, cidade de Nova York, 8h46. Vamos voltar no tempo e vamos para o ano de 1973, onde vai ocorrer a crise do petróleo, o ano de 1979, onde vai ter a Revolução Islâmica, o ano de 1990, onde vai ter a Guerra do Golfo e, por fim, o ano de 2001, que é onde foi o ataque do dia 11 de setembro. Espero que vocês gostem desse documentário e muito obrigada pela atenção. O petróleo, também conhecido como diamante negro, é a principal fonte de energia do mundo. Sendo assim, você consegue entender sua importância numa escala global. Porém, nós temos que destacar que as variações do preço do barril do petróleo podem gerar crises econômicas àqueles países que dependem do petróleo, certo? E uma das principais crises que nós devemos destacar neste documentário é a que ocorreu em 1973. Essa crise ocorreu por dois fatores. Primeiro, foi descoberta a natureza do petróleo, que não é renovável. Sendo assim, as nações produtoras vão começar a regular o escoamento da produção petrolífera. Em 73, o preço do barril do petróleo vai triplicar em um período muito curto, de 3 a 5 meses. Aliado a isso, nós temos que esse embargo econômico por parte dos países orientais foi resultado da Guerra de Yom Kippur. O confronto conhecido como Guerra de Yom Kippur, ele se iniciou em 6 de outubro de 1973, dia que os judeus celebram o Dia do Perdão, Yom Kippur. Nessa guerra, nesse conflito, os países ocidentais vão apoiar Israel, e a causa originária do conflito seria a disputa pelas terras próximas ao Canal de Suez, que fica na fronteira entre Israel e Egito. Assim, as produtoras de petróleo, as nações árabes vizinhas, boicotaram toda a nação que apoiasse a causa dos israelenses, causando também a elevação do preço do barril de petróleo. Falando agora dos impactos, a crise do petróleo, ela bateu muito forte na economia, já que com o aumento do custo da gasolina, os meios de produção foram muito afetados, né? Então, desde o alimento até os eletrônicos, fazendo com que empresas tivessem que pensar numa forma de reduzir esses custos, cortar esses gastos. Ocasionando um desemprego em massa, que favoreceu muito na inflação, trazendo um aumento do custo de vida. Então, com aumento do custo de vida, a quebra da economia e o desemprego em massa, muitas famílias foram afetadas, principalmente aquelas que eram menos favorecidas, que o orçamento era mais curto, né, as classes menos favorecidas, fazendo com que elas não tivessem dinheiro para poder gastar em outras coisas, quebrando diretamente o comércio e outros serviços, né? E conjunto com essa crise do petróleo, acabou trazendo a crise energética, que ocasionou na redução do fornecimento de energia em algumas áreas. Então, tinham apagões, cortes, e isso gerou muita frustração e desconforto na população. E por causa disso, o
governo sofreu muita pressão do público para encontrar uma forma de reduzir essa dependência que tinha no petróleo. Então foi muito investido em energias renováveis e impulsionou também bastante na conscientização da população sobre a importância da conservação de energia. A causa da Revolução Iraniana, basicamente, vai ser por conta da censura que o SAVAK, que era a polícia secreta iraniana, ia promover. No caso, ia ter mortes, ia ter perseguição, prisões também. Isso tudo para quem era contra ao governo que estava instaurado ali, que era o governo do Shah Pahlavi. A guerra do Irã teve como consequência a separação, o rompimento de relações dos Estados Unidos com o Irã, o que deu um impulso para a crise do petróleo, porque o preço da exportação ficou em um preço nunca visto antes, muito alto, que gerou a crise. O governo também passou a ser um governo teocrático e também mudou a vida de todos do povo islâmico, porque foi liberada a sentença de morte dos homossexuais, não poderia usar mini saias, tinha código de vestimenta e nem o comportamento que o povo já tinha no cotidiano deles. A Guerra do Golfo teve início quando o exército iraquiano invadiu o território kuwaitiano em 2 de agosto de 1990. O Kuwait, por ser um país pequeno, não tinha um poder do exército significativo. E aí perdeu para o Iraque, foi isso. Boa tarde. A Guerra do Golfo foi um conflito armado entre Iraque e Forças de Reconstrução Internacional. Entre isso, foram liderados pelos Estados Unidos e patrocinados pelas Nações Unidas. Obrigado. O ataque de 11 de setembro de 2001 foi meticulosamente planejado pela organização extremista islâmica Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Os sequestradores, todos membros da Al-Qaeda, embarcaram em 4 voos comerciais nos aeroportos dos Estados Unidos. Eles escolheram voos transcontinentais visando maximizar o impacto dos ataques. Os 2 primeiros ataques foram visados na Torre Gêmea. O primeiro foi no voo American Airlines Flight 11. Partiu do aeroporto internacional Logan em Boston, Massachusetts, com destino a Los Angeles, Califórnia. Este avião foi deliberadamente colidido contra a Torre Norte, a Torre 1, do World Trade Center em Nova York, às 8 horas e 46 minutos. O impacto foi devastador, causando uma enorme explosão e incêndio que resultou em danos catastróficos à estrutura do prédio, levando às consequências trágicas para muitas vidas. Esse evento marcou o início de um dos dias mais sombrios da história recente dos Estados Unidos. O segundo voo, o United Airlines Flight 175, também partiu do aeroporto internacional Logan em Boston, Massachusetts, com destino a Los Angeles, Califórnia. Esse avião foi deliberadamente colidido contra a Torre Sul, Torre 2, do World Trade Center em Nova York, às 9 horas e 3 minutos. Bom, vou falar um pouco sobre o American Airlines Flight 77, que partiu do aeroporto internacional de Dulles, perto de Washington, com destino a Los Angeles, Califórnia. Este avião foi enviado propositalmente para colidir com o Pentágono, que era a sede de defesa dos Estados Unidos, e aconteceu em Arlington, Virgínia, às 9h37 da manhã. E enquanto isso, algo mais grave ainda aconteceu: a queda das Torres Gêmeas. Bom, agora eu vou falar sobre o United Airlines Flight 93, que partiu do aeroporto internacional de New York, localizado em Nova Jersey, com destino a São Francisco, Califórnia. Este avião teve uma mudança de curso pelos sequestradores, que acabou caindo em campo aberto após passageiros e tripulantes tentarem voltar com a retomada do controle da aeronave. Os ataques foram conduzidos por 19 sequestradores que utilizaram armas brancas e instrumentos simples para assumir o controle da aeronave. Eles escolheram os voos durante a manhã, pois tinha mais tráfego de passageiros e o tráfego aéreo era intenso, aumentando o impacto e os casos causados
pelo ataque. Os ataques de 11 de setembro de 2001 representaram um dos eventos mais impactantes para a história contemporânea, resultando em milhares de mortes e causando mudanças significativas nas políticas e defesas internacionais.